uma linha de pensamento que coloca em contraposição o clássico pensamento econômico liberal formado na Europa e nos Estados Unidos através de uma perspectiva da América Latina. Se interessou pelo assunto, então clique em curtir, se inscreva. Se quiser nos apoiar pelo Pix, a minha chave está na descrição e vem comigo! Hoje nós vamos falar sobre o livro Desigualdade na América Latina, que foi escrito pelo economista argentino Bernardo Klicksberg e foi lançado no ano de 1999. O pensamento que o Klicksberg apresenta nessa obra é muito semelhante, faz parte de um pensamento que surgiu dentro do Comitê Econômico para a América Latina e o Caribe, o CEPAL. Dentro do CEPAL você teve uma série de economistas, como o Celso Furtado, que fizeram teorias que iam em contraponto ao pensamento econômico do liberalismo, do pensamento econômico do livre mercado, da não intervenção, um pensamento que dizia que o capitalismo tinha uma espécie de finalidade que sempre aconteceria, que num país capitalista liberal sempre haveria uma distribuição de renda, haveria uma melhoria de renda. E o pensamento dentro do CEPAL justamente constatou que tudo isso na América Latina não ocorreu. O que foi visto, o que foi teorizado na Europa e nos Estados Unidos não ocorreu na América Latina. E o Klicksberg faz justamente uma análise sobre este fenômeno. O Klicksberg tem como ênfase o conceito da desigualdade econômica, ou seja, o fato de você ter uma pequena classe elitista que fica com a maior parte da renda e uma grande parte da população que fica na pobreza ou fica com pouca parte da produção econômica. O foco do pensamento dele é justamente fazer um contraponto ao pensamento do economista russo Simon Kuznets e principalmente a todos os outros pensadores que têm a visão da curva de Kuznets, que é um modelo econômico que aponta que o desenvolvimento econômico sempre vai levar a uma redução da desigualdade a longo prazo. A curva de Kuznets, como o próprio nome diz, ela é uma curva em formato de U. O pensamento Kuznets quer dizer que num primeiro momento você vai ter uma sociedade que é agrária, uma sociedade feudal, e nesse tipo de sociedade há uma maior igualdade entre os diversos grupos. Você não tem níveis muito discrepantes de desigualdade econômica. A partir do momento que você começa a ter a industrialização e a sociedade se torna capitalista, a desigualdade ela vai começar a aumentar, ou seja, essa disparidade vai se tornando maior. Então a gente vai ter a descida dentro dessa curva. Entretanto, o Kuznets considera que chega um determinado ponto em que a desigualdade econômica ela se reverte. A classe burguesa ela começa a ter um acúmulo muito alto de capital, então começa a investir em indústrias, começa a promover o desenvolvimento econômico, e isso necessariamente levaria a uma melhoria da condição das classes mais baixas. Então, com o tempo, você teria justamente a redução das desigualdades econômicas até chegar num nível em que você vai ter essa classe, que é a chamada classe proletariada, a classe trabalhadora, vai ter um nível de renda bem mais alto, vai ter uma condição de vida muito melhor. Mas o que o Klicksberg vem apontar através da análise de dados dentro da América Latina é que esse processo ele não é universal. Esse processo não ocorreu na América Latina, que inclusive o autor aponta é o continente com maior nível de desigualdade econômica do mundo. O Klicksberg ele aponta justamente que você tem esse processo de industrialização, você tem um modelo capitalista que começa a surgir
na América Latina, você começa a ter a formação de uma elite econômica, de uma elite com forte capital que ela possui, porém não se constata a melhoria da classe social mais baixa. Você não tem esse efeito que o Kuznets apontou de que em um determinado momento as classes pobres começariam a ter uma melhoria na sua situação econômica. Então, os estudos que o Klicksberg realizou justamente apontam que na América Latina esse funcionamento de você ter um desenvolvimento econômico que necessariamente vai te levar a uma melhoria das classes mais baixas não ocorreu conforme essas teorias, como a do Kuznets, apontavam. O que o Klicksberg propõe, na verdade, é justamente o oposto. Se no pensamento clássico falava-se que a classe mais alta precisaria ter um acúmulo de capital e esse acúmulo de capital em algum momento iria justamente beneficiar a classe mais baixa, o Klicksberg vai pensar no contrário. A ênfase precisa passar a ser na classe de baixo, justamente nas classes mais pobres. Através do quê? Através da educação, através da melhor alimentação, através do maior acesso à saúde, ou seja, de dar condições de desenvolvimento físico através da saúde e da alimentação, e também o desenvolvimento intelectual, desenvolvimento profissional, criativo, etc., através de condições melhores de estudos. Isso porque nós estamos dentro de uma sociedade em que esse capital humano ele cada vez faz mais a diferença dentro da economia. As profissões que possuem maior grau de escolaridade são aquelas que possuem mais renda. Então, o que o Klicksberg quer apontar é que na América Latina, para haver essa quebra dessa desigualdade social, é preciso justamente trabalhar nas bases da sociedade, ou seja, você ter um reforço através da educação, da saúde, da alimentação, para que dessa forma você tenha cada vez mais uma sociedade com uma maior capacidade intelectual, uma maior capacidade produtiva, que aí sim você vai conseguir dessa maneira reduzir as desigualdades econômicas. E ele próprio aponta por diversos países que trabalharam dessa forma e conseguiram. Ele fala especificamente sobre os países escandinavos, a Suécia, a Dinamarca, Noruega, a Finlândia, que estão entre os países com maiores níveis de IDH, de desenvolvimento humano. Isso justamente porque existe esse forte investimento da base. O mesmo vale também para a Coreia do Sul e para o Japão, que tiveram nessa formação da base a sustentação de um modelo econômico diferenciado daquele que foi proposto pelos pensadores europeus e estadunidenses. Então é dessa forma como ele enxerga que a desigualdade na América Latina poderá então ser finalmente revertida. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.